Fala galera, bom dia, ótimo final de semana para todo mundo. Pessoal, foi pedido o afastamento do governador do Rio de Janeiro. Esse pedido de afastamento não tem nada a ver com o que aconteceu lá essa semana. São outros processos, são outras investigações que tem a respeito dele, inclusive uma investigação feita pela Polícia Federal, chamada de Operação Carbono, que investiga, entre outras coisas, a reabertura de uma refinaria no Rio de Janeiro, que essa refinaria era usada pelo PCC para lavar dinheiro por tráfico, então por crime organizado. Então, pessoal, o problema é que o ex-governador do Rio de Janeiro, ele foi impeachmentado por um monte de falcatrua que tinha ali contra ele, coisas que ele estava metido, enfim, afastaram o cara e colocaram um que é pior. Se você for analisar, ninguém sabe qual é pior dos dois. O problema é que no Brasil a justiça demora demais a agir. Enquanto eles ficam ali investigando, o cara fica ali, ao invés de afastar o cara e investigar, se o cara não tiver culpa, volta o cara para o cargo dele, não. O cara fica ali cometendo um monte de asneira, um monte de crimes, e o cara continua ali, até ser investigado. Às vezes o cara termina o mandato dele e não vê isso, e isso não é resolvido. Esse é um dos problemas, porque o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem é um retrato desses caras que eles incluíram do esgoto da política brasileira, quando o Bozo, quando o ex-presidente da República, que as pessoas fizeram o favor de botar uma desgraça daquela na presidência da República do Brasil, quando ele eclodiu do esgoto político do Brasil, junto com ele eclodiram um monte de vermes ali, que se você for dar nomes, tem um monte de nomes aí, mas entre os piores estão ali o tal do Demóstenes, que é um deputado ali, cupicha do Malafaia, do cupicha do Dalacraia, tem o Nicole, tem o criminoso lá, o assassino, o Gustavo Gay, tem um monte, tem um lá que é ex-policial, policial não sei, que é acusado de ter matado a mulher, enfim, a namorada, sei lá. Então ele ainda tira onda com isso, ele ainda apela quando as pessoas falam nisso. Então, se você analisar, e junto com essa coja maldita, eclodiram ali, eles tiveram coragem de aparecer um monte de estelionatário religioso, chamados de pastores, estelionatários da fé, que eles também, junto com essa coisa maldita, eles vieram à tona. Tinha uns que trocavam um monte de coisa por barra de ouro, tinha outros. Então, assim, se você for buscar tudo isso, se você vier à tona tudo isso de uma vez só, fica complicado, porque aí ninguém sabe nem por onde começar as investigações. Então, tem que ser, infelizmente, apesar da morosidade, a gente tem que entender que tem que ser como Alexandre de Moraes fez, em relação ao Bozo e a sua coja maldita. E ali investigando, dando abertura para que eles se defendam, para quando chegar a hora como já chegou para alguns, de ser provado que realmente eles cometeram tudo aquilo e vão para a cadeia, não ter abertura, não ter advogado que consiga achar alguma brecha para livrar essas desgraças da cadeia. Tem que ser assim. Agora, a gente aqui de fora, a gente acha que demora demais, fica impaciente, fica ansioso, mas infelizmente tem que ser assim. Agora, no caso do Rio de Janeiro, eu acho que ali deveria ter sido feita outra eleição, né? Ali o TSE, decretasse que houvesse novas eleições para governador, porque o que estava lá era uma desgraça. O que eles colocaram no lugar dele não deve nada, fica sem dever nada para o outro, então é complicado você imaginar as coisas desse jeito. Aí fica acontecendo isso que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana. Aquele ali é uma desgraça de um cara desse, ele querendo fazer, porque infelizmente eu vi nas redes sociais aí, muitas pessoas enaltecendo o cara, muitas pessoas que não têm noção de quem o cara é, não têm noção de nada, e ficam ali dando uns de justiceiro, falando que bandido bom é bandido morto, que ele está certo, tem que matar. Não é bem assim. Eu acho que as pessoas têm que parar para pensar e entender que não é bem assim. Colocaram até aí, teve uma pessoa que colocou na história aí, um bandido dando um depoimento, falando das senhoras que estavam chorando ali, aqueles jovens que estavam mortos ali,
e falando, não tem que ser assim, que eles estavam ali. Nós sabemos, se o cara é criminoso, o cara está ali envolvido com crime, se tiver uma ação da polícia bem organizada e pessoas morrerem, infelizmente isso acontece. Agora, aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana, aquilo ali não. Aquilo não foi uma ação policial, aquilo foi uma coisa destrambelhada, foi o maldito desse atual governador do Rio de Janeiro querendo fazer palanque político para o ano que vem, que ele pensa que ele vai ser senador, mas eu tomara que na próxima terça-feira ele seja julgado e seja literalmente colocado inelegível para que ele não concorra a nada, que ele torne-se ali a partir de terça-feira, ele seja ali cassado, seja se tornado inelegível para que ele não participe de eleições nenhumas, pelo menos nos próximos 8 anos, né? Quem sabe daqui para ele não desiste, ele entende que aí não é a praia dele e ele desiste, que ele ali ele não tem nada a ver com política, não tem nada, muito menos com o governador do Rio de Janeiro. Então eu acho que isso tem que ser muito repensado, porque esses vermes que incluíram do esgoto da política brasileira, junto com o Bozo, junto com o criminoso mó da nação, com o genocida, nenhum perde para ele. Todos são iguais ou piores do que ele, entendeu? E destacam-se entre esses canalhas, esses fascistas, esses homofóbicos nazistas, esses discriminadores, destacam-se entre eles o Nicole, o Gustavo Gay, esse Demóstenes, não sei da conta, que é o picha do da lacraia. Destaca-se esse pastor, que se diz pastor, que é um estelionatário da fé, que ele não fala de Deus, só fala de política, e entre outros que incluíram junto com ele. Se você for pôr ali dentro desse balaio, todos esses atuais parlamentares, que se dizem parlamentares do PL, nenhum deve ser reeleito no próximo ano. Nenhum deles. Eu acho que o Nicole, como dizem que ele tem 20 milhões de seguidores nas redes sociais, eu acho que esses 20 milhões têm que se revoltarem contra ele e votar exatamente naquelas pessoas que eles ficam achincalhando. As pessoas que eles achincalham são as pessoas que ali poderiam fazer alguma coisa pelo povo brasileiro, porque eles só fazem o que não presta, eles são envolvidos só com o que não prestam. É isso aí.